graças a Deus, mais uma vez, e estamos na presença do Senhor para o louvar e para o glorificar. Aleluia! O nosso desejo, aleluia, é honrar e servir este Senhor que deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Estamos muito gratos a Jesus, aleluia, porque Ele nos tem abençoado, Ele tem sido o nosso melhor amigo. Amém. Todos os dias da nossa vida. Ele não falha, Ele não falhará. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja uma bênção, glória para o Senhor e bênção para a sua alma. Amém. E que Deus abençoe o seu servo também. Aleluia. Glória. Na meditação desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glória. Como é bom virmos perante Ti, glória ao Teu nome. Em primeiro lugar te queremos render o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia. A nossa gratidão. Ó Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas almas, em nossas vidas, glória ao Teu nome, pois nos lembramos quando andávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, ó Senhor, Deus, aleluia, e Tu na Tua misericórdia, glória ao Teu nome, nos buscaste, aleluia, e nos trouxeste para o reino do Teu amor. Amém. Obrigado, meu Senhor, por tão grande salvação, por tão grande bênção, glória. Aleluia, que nós temos, Senhor, de saber, aleluia, de ter esta certeza, glória. Que somos filhos de Deus, aleluia, e que o nosso Jesus nos foi preparar um lugar para nós na casa do Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que nos veem, Senhor, esta mensagem seja uma grande bênção para as suas almas, glória ao Teu nome. Senhor, amém. Salva aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, e aqueles que já Te conhecem, guarda-os no Teu caminho, Senhor. Amém. Abençoa o Teu servo, Senhor, ajuda-o, Senhor, dá-lhe unção e graça do alto, Senhor, amém. Para expor a Tua santa e bendita palavra, meu amém. Senhor. Ó Senhor, Tu és totalmente desejável, glória. Tu és o nosso melhor amigo, aleluia, Tu és aquele que não nos deixas, nem nos desamparas, glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua companhia, aleluia, amém. Pelos Teus anjos ao nosso redor. Nós Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo entramos em seu lar e damos graças a Deus por o poder fazer, porquanto nosso Senhor nos encarregou, nesta hora presente também, como a outros à face da terra, de pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós damos graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que é nome sobre todo nome, e neste nome sagrado, que é o nome de Jesus, nós vamos ministrar o seu santo Evangelho. Louvamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque só Deus é Senhor, digno de toda a glória, louvor e adoração. Manifestou-se em carne na pessoa de Jesus, veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. E no seu sangue nos redimiu no Calvário. E deu-nos também o seu Espírito Santo por penhor para podermos andar no caminho do Senhor. Ele nos ensina e nos conforta nesta jornada da fé. Portanto, Deus é digno de exaltação, de louvor e de glória, porquanto só Deus é Senhor e além dele outro Deus não existe. O Senhor que veio a este mundo dar a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. Está preparando um lugar na casa do Pai para aqueles que creem nele. E há de vir como para o céu foi. E hoje, como sempre, é um dia de boas novas. Deus ama os pecadores e quer salvá-los. A maior parte do mundo não tem tempo para Deus.
quando chega o último momento da sua vida, não sabe o que há de fazer. Mas esperamos que Deus tenha ainda misericórdia de muitos que ouvem a nossa língua através desta e de outras mensagens que temos nestes canais, a fim de que muitos possam entrar no caminho da salvação e na posse da vida eterna, que é uma dádiva de Deus para todos os homens que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Portanto, hoje é dia de alegria, de paz, de perdão e também de saber algo mais, além daquilo que já temos sabido ou ministrado. Se neste dia nós vamos ministrar um tema de veras importante e por essa causa pedimos também a sua melhor atenção. Vamos estudar sobre o reino de Deus, os herdeiros desse reino e o impedimento de possuir o reino de Deus. E nós vamos ler apenas 2 versos ou 3 da Sagrada Escritura que se encontram em São Lucas capítulo 17, verso 18 ao verso 21, que vamos acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor em São Lucas, capítulo 17, verso 18 ao verso 21, estas palavras. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Diga comigo, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porque o reino de Deus está entre vós. Meus amados, nós estamos perante uma pergunta que fizeram a Jesus Cristo acerca do reino de Deus, porque eles esperavam um reino político, um reino que, com um senhor desse reino, que os libertasse do jugo de Roma. Contudo, Jesus respondeu-lhe da maneira que eles não esperavam. O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Assim nós vamos meditar em 3 aspectos desta mensagem. Primeiro, a introdução. Segundo, o reino de Deus manifestado na terra. E em terceiro lugar, os herdeiros desse reino, o impedimento à herança de entrar no reino do Senhor. Assim, ao começar na introdução desta meditação, vou fazê-lo com 3 perguntas. Quem somos nós? Quem somos nós para que Deus enviasse o seu Filho à terra para que os pecadores entrassem no seu reino? Quem somos nós? Segundo, por que razão a Bíblia foi escrita? Terceiro, porque é que Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo? Tudo na vida tem um tempo de estudo, de análise, de compreensão, de aceitação ou de rejeição. Eu creio que enquanto nós não soubermos quem somos, não damos qualquer valor à nossa própria vida. Vivemos como autómatos, sem termos um alvo na vida para o futuro. E vivemos a comer e comemos para viver. Será isto somente para aquilo que Deus fez o homem?
Realmente, a maior parte da humanidade não sabe quem é. A maior parte das pessoas que passam por este mundo vivem apenas para essa vida terrena. Já em Isaías 22, e verso 3 diz que diziam: eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será isto somente a vida de qualquer pessoa? Comer para viver e viver para comer? Enquanto não soubermos quem somos, como disse, não damos valor à própria vida. E deixe-me dizer que a vida que existe dentro deste homem e dentro de você não é sua, não lhe pertence. Foi-lhe dada por algum tempo e com um propósito. De maneira que nós precisamos de descobrir quem somos e porque qual é o propósito de estarmos por cá. Em Filipenses 3, e verso 19, afirma que o fim dessas pessoas é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Meu amado ouvinte, não pense apenas nas coisas da terra. A Bíblia diz: se já nascestes com Cristo, olhai para as coisas de cima, buscai as coisas de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Há outro mundo para viver e há outra vida para gozar. Louvado seja Deus nosso Senhor. É por isso que nós devemos saber quem somos. Portanto, a pergunta subsiste: sabemos nós quem somos? Esse é o maior problema do homem, é ignorar quem é. E o que dele está escrito e qual é o seu valor, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Marcos 8, verso 36. Precisamos de saber quem somos e qual é o nosso valor. Ora bem, eu disse uma escritura. Será que alguém atentou para aquilo que disse? Eu disse que uma só alma, Jesus disse, que vale mais do que o mundo inteiro. Ora, diga-me por favor o que é que há no mundo inteiro. E se dissermos apenas no mundo terrestre é uma coisa, mas no mundo inteiro é possível que sejam outros mundos. Mas vamos para a coisa apenas no mundo terreno. O que é que há neste mundo terreno para que uma só alma valha mais do que o mundo inteiro? Na nossa vida espiritual, nós perguntamos às vezes às pessoas se elas sabem qual é o seu valor, quanto valem. E alguns dizem: eu não sei. Outros dizem: eu não valho nada. Outros dizem: eu valho pouca coisa. As pessoas andam na ignorância. Andam por este mundo, comem para viver e vivem para comer. Será só isto a vida de qualquer? Não, há uma razão porque é que nós viemos a este mundo. E ao longo da história, por favor, tome atenção, porque vamos falar de coisas importantes. Este sagrado livro de Deus revela-nos quem é o homem e para que ele tenha um alvo na sua vida e para o seu futuro. Prestemos, portanto, atenção. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. O homem não é obra do acaso, não apareceu sem mais nem menos. É muito complexa esta máquina. Com um coração, com fígado, com rins, com tudo o que este corpo tem. A Bíblia Sagrada diz que até os nossos ossos foram entretecidos no ventre da nossa mãe, não sabendo nós como. Mas no livro de Deus todas estas coisas iam sendo escritas, quando ainda nem uma delas havia. Há um propósito para que o Senhor criou o homem e disse: ajuntai-vos e multiplicai-vos. O mundo é muito vasto.
e se fosse só a terra? Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus criou os mundos e que há um lugar preparado na casa do Pai para aqueles que meditam na Sagrada Escritura e que começam pensando na razão de estarem por cá. Portanto, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 2 e verso 27. O homem não veio do símio, não é obra do acaso. O homem recebeu a imagem e semelhança do seu Criador. E fora disto, tudo é humano, espúrio e diabólico. E ponto final. Em segundo lugar, o homem vive duas virgens, ou duas vidas. A terrena e a eterna, num bom ou num mau lugar. Terceiro, essa vida eterna com Deus depende de aceitarmos ou rejeitarmos este sagrado livro e o seu autor. Porque há muitos escritores que escreveram este livro, mas o autor é um só. É a Palavra de Deus. Quarto, este livro sagrado anuncia a todos nós que há um reino eterno de Deus, o qual devemos procurar entrar nele, ou então estaremos condenados eternamente ao reino das trevas. E essa foi a razão da Bíblia ser escrita. É para servir de roteiro, de guia, para um mundo melhor enquanto andamos por cá. Pois que este mundo está cheio de violência, de dor e de lágrimas. Mas este sagrado livro é um roteiro que nos ensina que no final desta vida terrena há outra para viver. A razão da escritura deste livro é para o ensinar a si e a mim, de que realmente há outra vida para viver. E essa é a vida eterna. E deixe-me dizer que essa é a razão de Deus enviar seu Filho à Terra no seu plano da redenção, para dar a sua vida em resgate das nossas almas, para nos levar para esse reino e para a vida eterna no reino de Deus. E a razão da manifestação de Deus em carne, na pessoa de Jesus Cristo, foi o amor com que amou a sua criação. É claro que ninguém tem culpa de estar por cá. Ninguém tem culpa de ser gerado. É uma ordem divina, a procriação. Mas todos nós temos que saber que os nossos primeiros pais pecaram e todos pecaram por essa causa. E que este livro nos fala da redenção que Deus preparou desde a fundação do mundo para livrar as almas, para os salvar e os introduzir no reino de Deus. Portanto, ele veio dar a sua própria vida pela sua criação. Em Gênesis 3, em João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo, isto é, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Não há outro meio de salvação. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e verso 12. Somente pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendemos nós isto? É claro que eu volto a dizer, ninguém tem culpa de ser pecador. Nós viemos este mundo nesta situação. A nossa culpa, se nós não formos salvos, reside em não darmos atenção ao plano da redenção de Deus, revelada no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Está escrito em 1 Pedro 3 e verso 18. O fardo do nosso pecado foi cravado no corpo de Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna no céu. Diz em Romanos 5 e verso 8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, este
é o plano da redenção de Deus e fora dele outro plano não existe. Dentro deste homem existe outro homem. Este, se não for no arrebatamento, vai para a terra porque dela foi tomado. Mas o que está cá dentro vai para Deus que o deu. E é esse homem ou essa mulher, o espírito dessa pessoa, que precisa de ser regenerado, precisa de ser salvo, precisa de ser justificado pelo sacrifício e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dentro deste homem há outro homem. E é esse que vai herdar a vida eterna no céu. Ou então, se a pessoa não é salva, vai para eternamente sofrer no inferno. É claro que falando do inferno, muitas pessoas se riem. Pois, saiba com certeza que foi por essa causa que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário, que foi para nos livrar desse lugar de tormento eterno que estava reservado para o diabo e para os seus anjos. Mas, infelizmente, a maior parte do mundo vai para esse lugar porque brinca com coisas sérias, desprezando a redenção que há em Cristo e no seu sangue. Posto isto, vamos meditar no nosso tema sobre o reino de Deus. Entretanto, nós vamos fazer uma pausa. O que é ou de que consiste o reino de Deus? São Paulo escreve aos Romanos 14, versos 17, estas palavras: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Somos nós participantes deste reino? Começaremos esta parte com uma pergunta: o que é o reino de Deus? Existem nas Escrituras duas expressões sobre o reino de Deus. Uma é o reino dos céus e outra, o reino de Deus. Alguns teólogos fazem diferença entre estas duas expressões acerca do reino dos céus e reino de Deus. Contudo, outros não. E eu creio que essas diferenças teológicas não são o suficiente para formar dois tipos de doutrina consistente, e a razão disto é que o reino de Deus e o reino dos céus significam a mesma coisa com ligeiras acepções. Referindo-se a este reino, João Batista disse em Mateus 3, em verso 2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porém, Jesus, ao anunciar o mesmo reino, disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, em verso 15. Portanto, reino dos céus e reino de Deus afirmam a maior parte dos teólogos que se trata da mesma coisa e dizem até que as expressões do reino de Deus em algumas Bíblias são poucas e estão a desaparecer porque quer dizer a mesma coisa. Entretanto, o nosso texto revela que Jesus foi interrogado pelos fariseus quando havia de manifestar-se o reino de Deus. O Senhor tinha acabado de curar 10 leprosos, 9 dos quais eram da sua terra, seriam israelitas, e um era estrangeiro. E este estrangeiro voltou e se prostrou aos pés de Cristo com um coração agradecido. Este homem tinha sido restaurado à sociedade, aos amigos e à família, e reconhecendo o grande milagre de Jesus que ele operou no seu corpo, veio-lhe agradecer, a um coração sincero, prostrado aos seus pés. Mas como quase sempre, para os fariseus, os milagres de Jesus não chegavam para provar quem era a sua pessoa, haviam sempre perguntas capciosas que lhe dirigiam a fim de
se fosse possível, encontrar nele alguma falta para o acusarem. E perguntaram a Jesus quando havia de vir o seu reino. Estes não estavam interessados no que Cristo anunciava ou no que fazia. O facto é que, quando o Senhor Jesus Cristo curava alguém no sábado, logo mais ele tinha problemas graves e tinha até que fugir das pedras. De maneira que os fariseus não estavam interessados naquilo que ele estava fazendo em prol dos outros, mas que lhe revelasse quando é que vinha o reino de Deus para os livrar do jugo romano. De maneira que, para eles, Jesus não passava do filho do carpinteiro, como era conhecido e como eles queriam que era. Contudo, o anjo disse a Maria: o filho que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Entretanto, o seu interesse era verem-se livres do Império Romano com um Messias guerreiro, com um reino que viesse em poder para destruir o Império Romano. Havia muitas centenas de anos que Israel tinha perdido a sua autoridade na sua própria terra, de império em império, e agora quem reinava na terra era o mais feroz de todos eles, o Império Romano. Escravizados na sua própria terra, com potências estrangeiras, era sempre motivo de rebeliões, de lutas e de mortes. Mas havia uma razão dessa situação. E ela começou com a segunda geração após a morte de Josué. Juízes 2 e verso 10. Deixaram ao Senhor. E o Senhor disse: se vós me buscares, me achareis. Mas se vós me deixares, eu vos deixarei. Isto também tinha sido dito. De maneira que eles escolheram deixar ao Senhor e ficaram sem a sua própria terra. De maneira que agora, neste tempo do Império Romano, já havia centenas e centenas de anos que outros governavam sobre eles. E já se tinham passado muitos séculos. E no tempo de Jesus na terra, também não era naquele tempo que o reino político que eles esperavam se havia de manifestar, porque finalmente o reino de Deus nem sequer é político, mas é um reino teocrático. Entretanto, muitas outras gerações haviam de passar, e mais um cativeiro havia de acontecer, irem por todas as nações, e este iria durar quase 2000 anos. Ora, 2000 anos não são 2000 dias. É muito tempo. Desde o ano 70 até 1948, que Israel andou disperso por todo o mundo, destruído aqui, ali e acolá. E o último holocausto que tiveram foram 6 milhões de judeus que morreram na Europa. De maneira que, desde que Jesus se manifestou na terra, até que o povo fosse levado por todas as nações com uma grande espada atrás deles, até que voltassem à sua terra, iriam passar muitas gerações. E ainda que os seus descendentes de muitas gerações voltaram à sua terra, o reino de Deus, como eles queriam, ainda não veio. E deixe-me dizer, não virá. Este é um reino diferente da concepção humana. O reino de Deus, como eles queriam, não veio nem virá, e o reino de Deus, como ele o tem decretado, somente virá depois da grande tribulação. E nesta geração tudo nos indica que este reino está próximo, e este é o reino de Cristo na terra para um milénio. É um reino de paz por 1000 anos, onde o Senhor exercerá o seu juízo na terra, em primeiro lugar, no fim da grande tribulação, e governará o mundo com vara de ferro.
Jesus ensinou-nos no Pai Nosso: venha o teu reino. Mas Jesus trouxe à terra o seu reino. Mas este reino não é social nem político. É um reino espiritual e teocrático e o mais necessário à humanidade. Eu creio que este reino tem duas facetas. Nós já dissemos acerca do que consiste o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino de Deus no seu todo é um reino de paz por 1000 anos, onde o cordeiro vai viver com o leão e o leão vai comer palha como um boi. E Jesus respondeu-lhe que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Diga, o reino de Deus está entre vós. Se o reino de Deus estava entre eles, por que é que o não tinham encontrado? Por que é que não tinham entrado nesse reino? As suas perguntas eram capciosas. E o reino de Deus só se encontra com a humildade, com arrependimento e com a confissão dos pecados, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então entram nesse reino e possuem as virtudes desse reino. Você já encontrou esse reino? Graças a Deus por aqueles que dizem amém. E aqui começa realmente o nosso assunto. Estamos nós nesse reino, e esse reino é nós, ou andamos como os fariseus procurando um reino diferente? Finalmente, do que é que consiste esse reino? Eu creio que o reino de Deus, como disse, consiste em duas partes distintas, e já em parte temos explicado. Uma é aquilo que já foi dito em Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Diga, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus na terra, até que o Senhor desse reino volte com o seu reino para o milénio. A primeira parte é a redenção da humanidade no sacrifício de Jesus, onde o povo entra na justiça divina operada no Calvário, no sacrifício de Jesus. A segunda, na manifestação de Cristo com a sua igreja glorificada, para exercer juízo sobre as nações e para iniciar 1000 anos de paz. Nesse tempo, os animais ferozes deixarão de o ser. Nesse tempo, graças a Deus, nesse tempo, até os jovens, ainda com 100 anos, serão jovens. Haverá harmonia da criação. Vamos ver algo sobre o assunto acerca desse reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra, descrito em Isaías 11, 6 a 10, e Isaías 65, verso 25, etc., onde até os jovens serão jovens com 100 anos, será a harmonia completa da criação, onde o leão vai comer palha como boi e brincarão as feras com as próprias crianças. Essa será a magnificência do reino de Cristo no milénio. Esse será o tempo maravilhoso em que a humanidade vai viver em harmonia e em paz com o Senhor da paz. Do ponto de vista humano, e segundo os livros, um reino é um Estado soberano e governado por um rei, por exemplo, chamado de monarquia.
E neste tempo presente existem ainda algumas nações com reis que governam essas terras com o seu governo, e naturalmente as pessoas são súbditos desse rei e seus filhos são os herdeiros. O reino de Deus é o mais importante, muito mais importante do que os reinos terrenos. Deus é o Senhor desse reino, e enquanto um reino terreno tem as suas fronteiras e com outras nações, o reino de Deus abrange todo o mundo. É um reino espiritual e devemos participar dele e procurar entrar nele para depois podermos estar na harmonia da criação no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. O facto é que Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. Diga, o reino de Deus está entre vós. Todos têm acesso a esse reino se quiserem, neste tempo de vida terreno. Seremos nós participantes já desse reino? Os religiosos de Israel não eram participantes do reino. Também o reino de Deus não tem aparência física, com sedes, nem tropas, nem quartéis, nem polícia. Tampouco tem caráter externo, nem palpável. E Jesus disse que esse reino está entre vós. Então eu pergunto, se o reino de Deus estava entre eles, por que é que o não tinham encontrado? Se o reino de Deus estava ali, e João Batista o anunciou. E Jesus o anunciou. Mas ambos eles disseram que o povo se tem que arrepender para entrar nesse reino, deixar a sua vida de pecado. Mas o rei desse reino estava falando com eles, mas não o encontravam porque procuravam um tipo de reino diferente do que é o reino de Deus. E quando isso acontece, ninguém encontra esse reino. E esse reino de Deus tem muitos súbditos, portanto, desse rei, desse Senhor, mas em comparação com os habitantes do mundo, são apenas um pequeno rebanho. Tome isto em consideração, porque foi Jesus que disse em Lucas 12:32, não temas ao pequeno rebanho, porque a Deus Pai lhe agradou dar-vos o reino. O reino está entre vós. Mas não se pode entrar nesse reino enquanto a gente não compreender as diretrizes que nos levam a esse reino, que começa com o arrependimento e com a fé e com a confissão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Há muita gente pelo mundo inteiro, mas em relação com toda a gente, é um pequeno rebanho, porque precisamos de nascer de Deus. Precisamos de encontrar a fórmula de entrar nesse reino. Precisamos nascer de Deus. João 1, verso 12 e verso 13. A todos quantos aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. E Jesus disse a um teólogo chamado Nicodemos em Israel, no capítulo 3 de João, que ele precisava de nascer de novo, ter uma experiência, uma transformação espiritual na sua vida, e assim somos todos nós. O reino de Deus, como Jesus o ensinou, consiste em poucas palavras que já foram mostradas, mas muito importantes em Romanos 14 e verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, é um reino espiritual, e o Calvário produziu tudo isso e muito mais. Portanto, é preciso, para entrar nesse reino, chegar a uma conclusão. Para termos a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, precisamos de saber das diretrizes que Deus impõe a cada um
para entrar nesse reino. É claro que ninguém é obrigado a entrar nesse reino, é facultativo a quem quiser entrar, mas eu tenho aprendido essa lição de Lucas 12:32, que é um pequeno rebanho, que a Deus lhe agradou dar-vos o reino. Será que você pertence a esse pequeno rebanho? Deus ama a todos naturalmente e quer salvar a todos naturalmente, mas são poucos os que se salvam. Isto advertiu Nosso Senhor Jesus Cristo e disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que haverão muitos que querão entrar e não poderão entrar. Louvado seja Deus. Ora, e para termos uma ideia do valor destas palavras acerca de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, precisamos primeiro de conhecer a nossa situação perante o único Deus justo e santo, que é o Senhor desse reino. Os fariseus não o encontravam e estavam em frente deles. E não o encontravam, porque os seus corações eram de pedra. O Senhor precisa de um coração de carne para poder moldá-lo, a fim de que possa entender a Santa Escritura. Então, as pessoas precisam de saber que são destituídas, pecadoras por natureza. Como já foi dito por um homem, entrou o pecado no mundo, por isso passou a todos os homens. E essa é a razão da existência da Bíblia, essa é a razão do sacrifício do Filho de Deus no Calvário, para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Todos são pecadores destituídos, separados de Deus, mortos em ofensas e pecados, e portanto condenados ao eterno sofrimento, como diz em Romanos 13, verso 10, Romanos 13, verso 23 e Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E sendo assim, então as pessoas estão em ofensas e pecados, dirigindo-se para uma vida eterna no fim dos seus dias, para um lugar de sofrimento eterno, tudo por causa de não entrarem no reino de Deus, de não possuírem a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Esta é a primeira parte do reino que cada um de nós tem que ter para entrar no outro lado da vida e gozar eternamente com Deus. Então, se o homem sabe quem é, e qual é o seu valor, e conhece a sua situação, então precisa tomar decisões e compreender como poderá entrar e possuir o reino de Deus, fazer parte desse reino da justiça divina. E se alguém pensa que, por fazer bem ao seu próximo, como uma pessoa religiosa, como uma pessoa que aparenta ser justa, então pode estar na situação dos fariseus do texto. A razão destas palavras é que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, trapo sujo. Isaías 64, verso 6. Se alguém pensa que vai herdar o reino de Deus pelo bem que faz ao seu próximo, esqueça, porque a nossa justiça ou as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E por essa razão, mais nos importa saber das virtudes e características do reino de Deus e nos aproximarmos dele para desfrutar desse reino, ou seja, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus foi manifestada e cumpriu o seu propósito na salvação do homem. Deus justiçou no corpo do seu Filho todo o pecador. E essa justiça foi o tribunal divino, onde todos os pecadores foram absolvidos, justificados e perdoados e libertados, mas é preciso reconhecê-lo. Que são pecadores e que Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para justificar esse pecador. E se isso não acontece, é claro que as coisas começam por palavras. E no Pai Nosso o Senhor diz: perdoa-nos. Porquê é que a gente não há de dizer a Deus: ó Deus, perdoa este pecador. Tem misericórdia de mim, pecador.
ou pecadora? Por que não? E por que não meditar nesse livro sagrado? Porque ele foi escrito por tua e por minha causa. Por que não meditar? O homem está cheio de livros que finalmente acabam aqui na terra. Tudo aquilo que os homens sabem terminou. Mas este leva-nos para a vida eterna no céu, num lugar maravilhoso, na casa do Pai. É diferente. Assim sendo, que não há um justo nenhum sequer, então precisamos dessa justiça divina para nos justificar. Lembre-se que o tribunal divino dos crentes aconteceu no Calvário. Jesus puniu o seu Filho amado por sua causa e por minha causa, para nos libertar e salvar. E descobrir isto, por vezes, não é coisa pequena. O facto é que os fariseus do texto não o descobriram. E que essa justiça divina estava exatamente na sua frente. Mas eles queriam um rei que os livrasse, um Messias que os livrasse do jugo romano. E sendo assim, nunca o encontrarão. Tem que primeiro encontrar um Messias sofredor, que veio dar a sua vida pelos pecadores, para depois encontrar um Messias guerreiro, que virá sobre todo o mundo para exercer justiça na terra com o seu juízo no seu tempo. Muita gente ao longo da vida ouve falar de Jesus Cristo e nunca o encontram. A justiça de Deus é Cristo Jesus, porque Ele é o único justificador do homem pecador. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo é a única justiça de Deus para salvar e justificar o pecador. Precisamos de dar importância à revelação bíblica acerca da situação do homem e da provisão de Deus, porque, como está dito, todo homem que vem a este mundo vive duas vidas, a terrena e a eterna. E precisamos de entender que Deus operou a sua justiça em nosso favor no Calvário, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz em Romanos 3, 21 a 26, que muitas vezes, noutras mensagens, lemos. E é bom não só ouvir, mas receber o suco da leitura e aplicá-lo à nossa vida. Porquê? Porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Se você não é uma pessoa salva, aceite o que diz aquilo que vamos ler da palavra de Deus para a sua vida e ela será transformada e justificada. Assim diz em Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Diga, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Lembre-se que aquilo que aconteceu a Jesus estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Agora se manifestou a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga, eu fui justificado pela sua graça. Eu fui redimido no Calvário, na justiça divina, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. Aquilo que é remido, acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Começa aqui a nossa vida.
começa aqui uma vida gloriosa. Começa aqui a nossa salvação. O justo deu a sua vida para nos levar para Deus. A justiça divina se ha manifestado no Calvário, na pessoa de Jesus, para nos salvar. Jesus Cristo é essa justiça de Deus e somente por Ele podemos ser justificados. E somente desta forma, então, podemos dar o real valor no que consiste o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Não vem com aparência exterior. Noutras palavras, Jesus diria: eu trouxe à terra esse reino porque eu sou o Senhor desse reino e dou a minha vida para vos justificar, para vos dar a paz. Mas eles não estavam com atenção, e muita gente hoje da mesma forma. E quando eu me lembro de Lucas 12, 32, eu fico pensando: Senhor, realmente Tu tiveste misericórdia de nós, vendo-nos, Senhor, como nós éramos, e manifestaste as nossas vidas, abriste o nosso entendimento e o nosso coração, porque o Teu rebanho é pequeno. Você pertence a esse rebanho, a quem Deus lhe agradou dar-vos o reino. Não temas ao pequeno rebanho, porque a Deus Pai lhe agradou dar-vos o reino. Você já entrou nesse reino, pertencente a este pequeno rebanho, a este povo. Toda a gente vai ser salva. Não é, é o contrário. São poucos os que se salvam, disse Jesus. E deixe-me dizer que as pessoas sendo justificadas, não há mais maneira de as pessoas poderem entrar no céu de outra forma. São justificadas. E a justiça, segundo a pequena enciclopédia bíblica, significa virtude moral que inspira o respeito dos outros e faz dar a cada um aquilo que lhe pertence. E Jesus é justiça divina. Eu disse há pouco, nesta mensagem, que nós não temos culpa de vir a este mundo e tampouco culpa de sermos pecadores que vimos a este mundo. Não temos culpa. Claro, se alguém tem culpa, foram os nossos primeiros pais que não deram atenção às palavras do Senhor e desobedeceram. Mas acima desses nossos primeiros pais ainda há outro culpado, que é o próprio diabo, que veio destruir a obra da criação de Deus. Por isso este livro sagrado existe. Por isto esta mensagem existe. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida em prol das nossas almas, porque assim está escrito que o Cordeiro foi morto, imolado, desde a fundação do mundo, por tua causa e por minha causa, que não temos culpa nenhuma de vir pecadores a este mundo, só temos culpa de não aceitar o plano da redenção. Aí entra a condenação. E dentro de momentos voltamos. Amém. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A justiça divina dá a cada um aquilo que lhe pertence. E pertence-nos o reino de Deus pelo facto de que a justiça divina veio ao Calvário para nos justificar. Já em Jeremias 23, verso 6 diz: e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Diga: o Senhor, justiça nossa. Também em Jeremias 33, verso 16, diz as mesmas palavras: e este é o nome com que o chamarão: o Senhor, justiça nossa. E para nós, Jesus é a nossa justiça, é o nosso justificador, é o nosso remidor, é o nosso mediador e é também o nosso Senhor daquele pequeno rebanho. Louvado seja o Senhor. E em 1 Coríntios 1, verso 30 diz: mas vós sois dele. Diga: mas vós sois dele. Sabe a quem estas palavras são dirigidas? É à Igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria,
e justiça, santificação e redenção. Eu uso dizer que mais quer o homem. Tomemos uma decisão na vida e se não estamos ainda neste reino, vamos entrar nele hoje e receber esta justiça divina. A justiça de Deus trouxe à terra o seu tribunal, como já foi dito. E no Calvário o preço do nosso resgate foi pago. As contas foram saldadas e todas as pessoas ficaram livres do seu fardo de pecado. Deus condenou o seu Filho em nosso lugar. Que queremos mais? Alegre-se com Jesus, se você é um filhinho do Senhor, uma filhinha do Senhor. Alegre-se com Jesus e dê-lhe a glória, porque nós também estávamos neste mundo onde os outros estão. Acontece que ouvimos a palavra de Deus e fizemos uma decisão que vai determinar o nosso destino, de aceitar o que Cristo fez por nós no Calvário. A dádiva de Deus veio ao Calvário salvar os pecadores. E todo o povo é ensinado a buscar essa justiça divina e praticar estas virtudes também, que são de enorme importância aos olhos de Deus, porque a cristandade dos cristãos forma esse reino visível e espiritual de Deus na terra, com as suas vidas transformadas. Há uma diferença entre pessoa e pessoa. Aquele ou aquela que já entrou no reino e aquele ou aquela que ainda não tem. E essa diferença é visível, porque o reino de Deus está lá. São possuidores desse reino, têm vidas transformadas. Esse reino não é formado de religião humana, ou sistema de regulamentos, ou observação de condutas. É um reino concebido na mente de Deus e praticado pelos seus servos, e consiste também em poderes e princípios espirituais de sujeição e obediência ao Senhor desse reino. Por isso, a diferença está ali. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. 2 Coríntios 5 e verso 17. O facto é que em Romanos 6 e verso 13, os cristãos são instrumentos da justiça divina. E em Romanos 12, verso 1 e verso 2, ensina que os nossos corpos são apresentados a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformados pela renovação do nosso entendimento. E o Senhor diz, vós tendes a mente de Cristo. Porquê? Porque temos o reino, fomos justificados. O reino de Deus é um reino espiritual porque, primeiro, Deus é Espírito. João 4, verso 24. E, em segundo lugar, a sua palavra é Espírito e vida. João 6, e verso 63. Estas características do reino são as qualidades da verdadeira vida cristã. Deus é justo e faz justiça, justificou-nos e perdoou-nos. Segundo lugar, a outra virtude do reino de Deus consiste na sua paz. Diga paz. A paz é definida como a tranquilidade da alma. E nesse pobre mundo agitado e tão perturbado, inquietado, desordenado, arruinado, abalado social e moralmente, oprimido e sofredor, cheio de violência, de guerras e de terror, essa tranquilidade da alma, da mente, é o bálsamo, é o conforto, é a consolação, é a tranquilidade nessa agitação e angústia. E precisamos dessa paz de Deus. E todos nós podemos ter essa paz se a procurarmos. No Salmo 34, e verso 14 diz, aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Diga, procura. Nós precisamos procurar o reino e os ingredientes desse reino. No Salmo 119, verso 165,
Diz, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Diga amém e amém. Em Lucas 1, 78 e 79, diz que Deus nos visitou para alumiar os que estão assentados nas trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos no caminho da paz. Crente tem outra direção na sua vida. Vai por outros caminhos. Saiu do caminho largo, entrou por caminho estreito, saiu dos caminhos do mundo, entrou nos caminhos de Deus. E Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. João 14, verso 27. A paz de Cristo é diferente. Há paz e paz. Paz humana e paz de Deus. A paz humana vem pela força das armas para que as pessoas possam ir trabalhar, de contrário estaria tudo arruinado, nem se podia trabalhar com a violência. Mas a paz de Deus é diferente. O Senhor Jesus Cristo disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, ponto final. A paz de Deus é diferente. Filipenses 4, verso 7, diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, excede todo o entendimento, e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 13 e verso 14, diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Quem tem Jesus Cristo tem a justiça de Deus, tem a paz de Deus. Quem tem Jesus tem a paz de Deus e a sua justiça, que faz dar a cada um aquilo que lhe pertence. E esta é a diferença. Há um povo na terra que tem essa paz porque foi justificado pelo sacrifício de Cristo no Calvário. A cruz faz a diferença. Mas é preciso olhar para ela e saber que ali foi condenado o nosso pecado naquela cruz no corpo de Jesus. E Ele nos deixou o ensino sagrado para seguirmos outro caminho. Para seguirmos outro caminho. Para seguirmos outro caminho. E sabe quem é esse outro caminho? Jesus disse, eu sou esse caminho. João 14, verso 6. Esta é a diferença. No Salmo 37, verso 11, afirma que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Povo diferente. Naquele reino que já temos mostrado, da harmonia da criação, quando Jesus vier para fazer juízo e justiça na terra e começar o seu milénio. E a terceira virtude em que consiste o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Eu creio que somente podemos dar valor a esta virtude espiritual quando não a possuímos. E vemos outras pessoas desfrutando dela. Há qualquer coisa que se passa naquele homem, naquela mulher, naquele jovem, naquela jovem, que a gente não tem. Há qualquer coisa. Há esses comentários assim. O que é que eles terão que a gente não possui? E essa faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos nós podemos possuir essa virtude. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa, quando pela primeira vez vimos os nossos pais na fé. Aqueles que primeiro nos falaram da palavra de Deus são os nossos pais da fé. Eu e a minha esposa vimos isso, que eles possuíam aquilo que a gente não tinha. O que é que eles tinham? Tinham a alegria do Espírito Santo, tinham a justiça de Deus, tinham a paz de Deus, e nós não possuíamos nada disso. Mas víamos que havia alguma coisa diferente naquele casal. E uma pessoa triste é porque está em alguma angústia, não tem prazer na vida, está magoado com alguma injúria, alguma injustiça, sofre por algum motivo, o seu semblante deixa ver essa situação, ou não possui aquilo que realmente os outros têm.
No Salmo 31 e verso 9, o salmista dizia a Deus: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. A tristeza consome, sabe? A tristeza consome e nota-se nessa pessoa. E nota-se também na outra pessoa alegre. Porque é que ela está alegre? Louvado seja o nome do Senhor. Quando andamos tristes, é porque estamos preocupados, apreensivos, desgostosos ou oprimidos, e falta-nos essa paz de Deus que nos traz a tranquilidade da alma e a alegria de viver. Tranquilidade da alma e a alegria de viver. E, por exemplo, o povo de Deus, quando ficou sem a sua terra, diz no Salmo 137, verso 1, estas palavras, que o povo de Deus, junto aos rios de Babilônia, se assentou e chorou, lembrando-se de Sião. Estes tinham perdido a sua própria terra e foram em cativeiro, estavam chorosos, tristes. O importante em cada um, ou em cada vida, é não ficar vencido pela tristeza que consome, mas buscar a alegria do Senhor nessas angústias. E como? A começar pela cruz. Olhando para a justiça divina na cruz do Calvário. Porquê, Senhor Jesus, deste a tua vida por mim? Porquê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a alegria começa a vir. Começamos a perceber que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o facto é que no Salmo 30, verso 5 diz: porque a alegria, porque a ira dura só uma noite, dura só um momento. No seu favor está a vida. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 51, verso 11, afirma aos cativos: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria, e haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, tristeza e gemido fugirão. Se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. Muitos que ouvem esta mensagem podem também estar cativos de diversas situações, mas Deus envia-lhes hoje esta mensagem de esperança. Busca Jesus, fale com Ele, conte-lhe a sua vida, diga que é um pecador e precisa de perdão. E o Senhor entrará em seu coração pelo Espírito do Senhor e a alegria virá à sua vida. Isto acontece a cada um de nós que passa por essa decisão. Diz em Neemias 8 e verso 10 que este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o nosso alento e nos dá coragem. E Jesus disse em João 16 e verso 22 que a vossa alegria ninguém vos tirará. Ninguém vos tirará. A vossa alegria, quando estamos em Jesus, estamos alegres, satisfeitos. Dentro de momentos voltamos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. Somos nós participantes deste reino. E Jesus, falando desta terceira virtude do reino que está entre nós, ele disse: a vossa alegria ninguém vos tirará. Diga: a vossa alegria ninguém vos tirará. Em Atos 13, 57 e 58 diz: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé e os lançaram fora dos seus termos. Estes também não queriam ouvir acerca do reino de Deus. Sacudindo, porém, contra eles os seus pés, partiram para Icônio e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Enquanto uns corriam com os servos de Deus, os servos de Deus estavam alegres, mesmo na angústia ou nos problemas. Isto é o que possuímos quando fomos justificados, redimidos pelo sangue de Cristo, como recipientes do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. As pessoas que são salvas são o lugar onde o Espírito Santo habita, o único lugar onde o Espírito Santo habita, porque está escrito que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E esta última escritura diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Só pertencemos a Deus quando fomos comprados por bom preço. Qual foi esse bom preço? Foi a vida de Cristo no Calvário. O Senhor nos comprou ali. O Senhor nos justificou. O Senhor nos perdoou. E o Espírito Santo veio tomar conta deste corpo. E que não é mais meu, mas daquele que me comprou. Louvado seja o nome do Senhor. Não há maior privilégio espiritual do que uma pessoa possa ser o templo do Espírito Santo na terra. E naturalmente tem a alegria do Espírito Santo. E a definição da alegria é contentamento, é júbilo, é prazer moral. E estas três virtudes fazem parte da vida do cristão de Cristo e naturalmente possuem o reino de Deus. E Paulo afirmou que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, poder ou qualidade moral. Entretanto, o reino de Deus não é só isto, e porque é semelhante a coisas de grande valor, como por exemplo, vamos dar dois exemplos, em Mateus 13, 24, é comparado à boa semente, porque também existe o joio, mas o reino de Deus é comparado à boa semente. E em Mateus 13, verso 44, é semelhante a um tesouro escondido, que o homem, pelo gozo de obter aquele tesouro, vende tudo quanto tem e compra o campo onde aquele tesouro estava escondido. Portanto, é semelhante a coisas de valor muito importante. Mas o reino de Deus não é só isto também do que foi dito, mas muito mais. Jesus disse que o homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Diga, o homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar um reino e voltar depois. Naturalmente com esse reino. E repartiu aos seus servos uma determinada quantia e disse: negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha com esse reino. Lucas 19, 12 e 13. Esse é o real reino de Deus na terra, com o Senhor desse reino quando Ele vier para reinar no milénio. Entretanto, em Mateus 6, verso 10, Jesus ensinou aos seus seguidores a orar desta forma: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus, no seu todo, virá em glória e majestade. E o rei desse reino virá reinar com poder e glória na terra e com os seus servos. Relacionado com o Império Romano restaurado, diz em Daniel 12, 2 e verso 44, nós estamos nesse tempo do Império Romano restaurado. Diz então em Daniel 2 e verso 44 que nos dias destes reis o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Venha o teu reino,
O homem nobre partiu para uma terra remota a buscar um reino e voltaria depois. Venha ao teu reino. E já em Daniel 2, verso 44, fala que esse reino não passará a outro povo, não será mais destruído. Jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Eu uso chamar que é o reino da pedra. Vamos ver uma foto em relação. Em Daniel 2, temos o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpretou como sendo diversos reinos babilônico, Medo-Persa, o reino do Império Grego, o reino do Império Romano e atualmente, em 2015, estamos aqui nos pés da estátua desse sonho. E ao lado temos uma pedra cortada sem mãos, segundo a revelação divina, que dá nos pés da estátua e desfaz todos os reinos. E este reino dura para sempre, será implantado na terra. É o reino da pedra. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo para o milénio. E nós estamos às portas desse reino. Será que nós já recebemos o reino da justiça, paz e alegria no Espírito Santo para sermos depois participantes deste reino no milénio e eternamente com Deus? O reino da pedra está para se estabelecer na Terra pelo facto de que a Europa reunificada é o Império Romano restaurado. E nós estamos no tempo dos pés da estátua. Mas para que o reino da pedra se manifeste, primeiro o Senhor terá que vir buscar a sua igreja antes da tribulação. Portanto, é motivo para que cada um de nós possa ter em conta o que estamos falando de possuir o reino de Deus enquanto há tempo de entrar nele. Em Daniel 7:27 afirma: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isto vai manifestar-se brevemente segundo o que temos vindo a estudar. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João 18, verso 36. Este homem nobre, que é nosso Senhor Jesus Cristo, partiu para essa terra remota, a fim de buscar um reino e voltar com esse reino. Estamos às portas do arrebatamento da Igreja do Senhor e precisamos de estar nesse reino antes que seja tarde demais. Um dia Jesus virá em glória com esse reino também. Apocalipse 11, verso 15, diz que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para todo o sempre. Em Mateus 24, 29 e 30, Jesus disse que logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Diga todas as tribos da terra. Mas quando ele vier para o arrebatamento da igreja, ninguém o vai ver. Os servos de Deus serão transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, estamos vendo a diferença da manifestação de Cristo para arrebatar a sua igreja. Primeiro, ninguém o verá. João 14, 1 a 3. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E 1 Coríntios 15, 50 a 52. Mas quando ele vier com o seu reino para a terra, todo o olho o vai ver. E deixe-me dizer
que os homens não vão querer olhar para ele. Antes se vão meter nas cavernas das montanhas e fazer uma estranha oração. Pedir aos montes para cair sobre eles, não a Deus, mas aos montes, cobrindo-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque quando ele vier, vem com ira. Mas antes de 7 anos ele vem buscar aqueles que têm a paz de Deus, a justiça de Deus e a alegria do Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 13, Jesus vem com o seu reino e é visto num cavalo branco, e os seus olhos são como chama de fogo, e o seu vestido como uma veste salpicada de sangue, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, denotando a sua justiça sobre os reinos da terra e aqueles que o negaram. Vamos ver uma foto sobre o assunto. Em Apocalipse 19, diz que ele virá com ira e dirão: quem poderá subsistir? Mas Deus é um Deus de amor, de paz, de perdão. Mas se o povo o rejeita, então eles clamarão às montanhas para os esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O que é que nós vamos escolher? Não queira ficar para o dia da manifestação do reino de Deus na terra, porque Jesus virá com ira para exercer juízo sobre os desobedientes. O Senhor diz que virá com milhares de seus santos, aqueles que levou para cima, ele trará para reinar com eles na terra por 1000 anos. Judas 14 diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Jesus virá estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra e os seus servos, ressuscitados e transformados, reinarão com ele, segundo Apocalipse 20, verso 4, por 1000 anos. A Bíblia fala de 1000 anos e no final desses 1000 anos o mundo tomará outro curso. Terceiro lugar, os herdeiros e o impedimento à herança de possuir o reino. Toma atenção, porque esta é uma das partes mais importantes deste estudo. Ao começar esta parte do estudo, eu faço com uma pergunta: será que já algum dia recebemos alguma herança? Uma herança significa que alguém se lembrou de nós, que houve um pai ou algum benemérito. Como atrás foi dito, o homem vive 2 vidas, a terrena e a eterna. E se na terra as pessoas têm direito à herança dos pais, em relação com a vida eterna, somente os filhos de Deus têm esse direito legado pelo Pai Celestial. E também essa herança é de acordo com o trabalho que se fez aqui na terra acerca do seu Senhor. Vão haver diferenças no outro lado da vida. Conta-se que 2 anjos foram ao céu e viram, 2 homens foram ao céu e viram os anjos a trabalhar, a construir as mansões, etc. E na terra eles conheciam uma senhora condessa muito boazinha, que fazia muito bem aos pobres, etc, etc. Nada de errado há nisso, é bom fazer bem ao nosso próximo, mas não para comprar a salvação. Não se compra com boas obras, mas aceita-se pelo sacrifício, pelo amor de Deus, feito no Calvário. E esses homens viram os anjos a trabalhar, a construir aquelas mansões magníficas e disseram: certamente esta mansão tão grande, tão linda, é para a senhora condessa, que ela faz bem a toda a gente, em especial aos pobres. E os anjos disseram: não, 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 não. Esta mansão é só para a sua criada. E a sua criada era uma menina evangélica de uma igreja muito pequenina, de pobrezinhos. E eles ficaram muito admirados, dizendo: então, naturalmente, para a senhora condessa será muito maior, muito melhor a mansão. E os anjos disseram: venham cá, e a gente vai mostrar a vocês a mansão da senhora condessa. E foram e viram lá num arvoredo
uma meia dúzia de tábuas cheias daquele musgo, que, claro, podres. E disseram os anjos, esta é a mansão da senhora Condessa. E eles ficaram muito admirados, não pode ser. Então ela faz tão bem aos pauzinhos, etc. E os anjos disseram, nós aqui só construímos com o material que nos mandam cá para cima. Cada um vai receber segundo a sua obra. E a maior obra que um servo ou uma serva pode fazer é ganhar uma alma para Cristo. Porque o seu valor é maior do que o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao distribuir os talentos, disse que a um foram distribuídos 5, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25 e verso 15. E o que recebeu 5 granjeou com esses 5 outros 5, e assim aconteceu com aquele que recebeu 2, e etc. E aquele que recebeu só 1, teve medo do seu senhor e escondeu num lenço. E o senhor veio fazer contas com os seus servos. E a 1, naturalmente, granjeou 5. Ele recebeu os outros 5, o 2 recebeu outros 2. Portanto, o Senhor lhe dirá, bem está, bom e fiel servo, sobre o muito foste, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas ao fazer contas com aquele que tinha recebido um só talento, ele diz, eu sabia que tu eras um homem duro, que ceifas onde não semeias. Sabias, porque é que não... Aqui tens o que é teu. Sabias que eu sou esse homem duro, porque é que não meteste o meu dinheiro no banco e eu receberia-o com juros? E disse o Senhor, tirai o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos. Porque aquele que tem ser-lhe-á dado, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. De maneira que no outro lado também vão haver diferenças, etc, etc. No outro lado da vida, o Senhor vai distribuir conforme aquilo que se faz na terra. Em Colossenses 1 e verso 12 diz que o Senhor nos fez idóneos para sermos participantes da herança dos santos. Participantes da herança dos santos. Qual é a sua herança? Se é que você já entrou no reino de Deus. O que você está fazendo para o reino de Deus? Em Colossenses 13, verso 24, afirma que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Qual é o Senhor a quem você serve? Em 1 Pedro 1 e verso 4 diz que temos uma herança incorruptível. Em Romanos 8 e verso 17 afirma que se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o Senhor disse certo dia, tudo o que o Pai tem é meu. E se somos co-herdeiros com Cristo, vamos ser co-herdeiros com Ele de tudo aquilo que o Pai tem. Não é isto maravilhoso? Qual é a nossa herança? Qual é o Senhor a quem servimos? Agora, se o que temos meditado é importante, o mais importante é nas Escrituras que se seguem. Porque podem haver impedimentos para essa herança. E se houver impedimentos, não há herança nenhuma. Jesus Cristo afirmou que o seu reino não era deste mundo e o seu povo entra no reino de Deus aqui na terra e o possuem enquanto aqui vivem. Mas, naturalmente, quando morrerem, entrarão no outro lado da vida e no reino do céu, ou no reino de Deus, no reino de Cristo, na casa do Pai. Mas, naturalmente, também existe também a outra face da moeda, no outro lado da vida. Também existe um reino chamado Reino das Trevas. Para onde iremos nós quando deixamos o nosso corpo, visto que dentro de nós há outro homem, ou outra mulher, o nosso espírito? Qual é o reino que vamos herdar? É o reino de trevas ou o reino de Deus e ser participantes da herança
do reino de Deus e de Cristo. E esse lugar, o reino de trevas, é um lugar de ranger de dentes, chamado de inferno, que muita gente brinca com coisas sérias, dizendo que o inferno é aqui na terra. Depois da morte, as pessoas ou vão para um lugar eterno de gozo eterno ou para outro de sofrimento eterno. E a maior parte das pessoas vão para esse lugar onde há pranto e ranger de dentes por não darem ouvidos ao ensino de Cristo. Mateus 8, verso 12 e Mateus 13, verso 42. Mas nós podemos ter uma chamada boa religião e sermos até beneméritos e cumpridores dos ensinos que recebemos. E Cristo foi bastante longe quando disse ao mancebo rico que cumpria os mandamentos de Deus. Toma atenção naquilo que lhe disse Jesus. Falta-te uma coisa. Se queres ser perfeito, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Mateus 19, 21 e 22. E terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. Os tesouros da terra terminam com a morte. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. Mas no outro lado da vida há uma herança que espera por cada um de nós, daqueles que servem ao Senhor dessa herança. As nossas melhores obras, como tem sido dito, são como o trapo da imundícia. Isaías 64 e verso 6. E as Santas Escrituras deixam-nos um aviso de que muitos impedimentos há, que nos fecham as portas do reino de Deus aqui na terra e na eternidade. E começamos esta parte do estudo com estas palavras de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7 e verso 21. Muitos há chamando a Deus de Senhor e não fazem aquilo que Ele ordena. Segundo o que ensinou Jesus em Mateus 25, 1 a 13, existem 50% dos chamados cristãos que estão na classe das chamadas virgens loucas. Cristãos descuidados que não têm azeite espiritual na sua candeia para a jornada da vida e vão ficar fora da porta, como Jesus disse em Mateus 25, 1 a 13. Um dia essas pessoas ouviram a palavra de Deus, mas a semente caiu ao pé do caminho e o diabo veio e arrebatou aquilo que foi semeado. Outros, aonde a semente caiu, era terreno pedregoso e não tinha raiz em si mesmos, e vindo a angústia pela perseguição, logo ficaram ofendidos. Houve impedimento de não entrar no reino de Deus. Não estavam para estarem a ouvir, agora vendeste a tua religião, agora foste para aquela igrejinha, etc, etc. Agora és um santinho ou uma santinha. Não estavam preparados para ouvir essas críticas e perderam o reino de Deus, porque isso impediu-os de entrar. Houveram outros que um dia que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas logo mais aquela semente semeada entre espinhos ficou sufocada pelos cuidados do mundo e pelas seduções das riquezas. Disse Jesus em Mateus 13, 1 a 22. Será que isto será o seu impedimento? Os cuidados da vida e a sedução das riquezas é uma das coisas mais importantes que Satanás usa para impedir que os servos de Deus entrem, ou aqueles que ouviram a palavra entrem no reino de Deus, porque até tem os seus ministros no mundo a dizer-lhes que eles devem ter uma vida boa, semelhante à vida do Filho de Deus. E deixe-me dizer que ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Vivia em casas emprestadas e até para ser sepultado precisou de um sepulcro. Nada trouxemos para este mundo, um sepulcro emprestado. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. Qual é o seu impedimento?
E Jesus ainda hoje continua a pregar estas palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existe no mundo muitas atrações e tentações, laços do diabo para impedir de entrar no reino de Deus e permanecer nele. Em 1 João 2, 17 a 19 diz estas palavras, ou 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os olhos das pessoas são um grande perigo para nós, se os tirarmos de Cristo e da cruz. Em Mateus 6, 21 e 22, Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pergunta: será que estamos no reino de Deus ou no reino das trevas? O que é que impede que nós possamos entrar no reino e ser participantes da herança? O que é que nos está impedindo? Vamos fazer um exame à consciência. Lembre-se disto, que Satanás anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse rugido, somente os crentes de Deus o entendem. E os que não guardam a semente de Deus são presa fácil de Satanás, com muitas e variadas tentações. E essas tentações estão no mundo, quais laços Satanás, e precisamos de os reconhecer e evitar esses laços do diabo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, ensina que há 11 tipos de pecados que nos fecham a porta do céu nestas palavras: não sabeis que os injustos não onde herdar o reino de Deus? Eu estou apenas a falar, mas você vai ler comigo também. Assim diz a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não onde herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem, e nem. Estes são os impedimentos que nos fecham a porta do céu e nos fecham a entrada no reino de Deus. Vimos já uma lista, e esta é outra. Em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices ou bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga comigo: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, nós vamos terminar este assunto sobre o reino de Deus e do que consiste e os impedimentos. Será que nós estamos em alguma destas situações que nos impede de entrar no reino de Deus? Lembre-se que no outro lado da vida, ou é de gozo eterno ou de sofrimento eterno. Para isto Jesus Cristo veio ao Calvário dar a sua vida por nós, para entrarmos no reino de Deus e possuí-lo e sermos participantes da herança desse reino. Será que estamos em alguma destas situações?
Agora vejamos o remédio dessa cura, dessa libertação, dessa impureza que Deus preparou para cada um de nós. Vamos voltar a ler a Escritura. Vejamos o remédio que Deus tem para cada um de nós. Assim diz a Escritura: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora o remédio está no verso 11, que diz: e é o que alguns têm sido. Diga comigo: e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a situação do homem e o remédio de Deus. Muitos na igreja de Coríntios tinham sido ou estado debaixo daquela lista que os impedia de entrar no reino de Deus. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados. E esta é a razão de Cristo vir ao Calvário. Derramou o seu sangue para nos purificar de toda a injustiça. Nós damos graças a Deus pelo remédio na cruz do Calvário. O justo, padecendo pelos injustos, padeceu para nos levar a Deus. Será que você está em alguma destas situações que lhe impede entrar no reino de Deus e ir para o céu, para o gozo eterno? Não despreze o remédio. Olhe para a cruz do Calvário. Olhe para Jesus. Tomou o seu lugar na cruz para lhe dar a posse da vida eterna, para o redimir com o seu sangue. Hoje é dia de salvação, dia de libertação, dia de justificação. Será que há algum coração que compreende a sua situação e quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, feche os seus olhinhos, levante a sua mão direita ao céu e diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que Ele morreu, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e foi para Deus Pai arranjar um lugar para aqueles que nele creem. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio em carne a este mundo, dar a sua vida pelos pecadores e que foi para o céu preparar um lugar para os pecadores. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor, com o sangue de Jesus e aceita-me como um filhinho do Senhor e dá-me a graça de entrar no teu santo reino a partir de hoje e que nunca eu possa sair dele. Rogo a Deus o seu perdão, a sua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Entrou no reino de Deus e agora fique com Ele, na sua área onde você reside. Procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e siga a Cristo com os irmãos ali. Que o Senhor os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.